Não sei se você já teve a experiência de reformar a sua casa. Não sei se você já passou por reforma morando na casa que está sendo reformada. Reformar a casa dá trabalho e não é rápido. A gente está fazendo a reforma aqui no nosso local de culto e toda hora aparece alguma coisa que a gente não esperava. E sempre demora mais do que a gente tinha planejado. Quando você reforma a sua casa, você coloca toda a casa de pernas para o ar. Mas o resultado que se espera é melhora. Você espera que a casa fique melhor, mais bonita, mais funcional. A necessidade de fazer uma reforma vem quando você percebe que algo não está bem e que pode melhorar. Talvez na sua casa, a sua casa esteja precisando de uma reforma. Um quarto a mais, uma torneira quebrada, uma janela que não funciona direito ou que precisa mudar de posição, um vazamento, uma parede que precisa ser pintada, ou o telhado com goteiras, uma janela emperrada. Mudanças são necessárias. Mas mudar é difícil. Por quê? Porque mudar nos tira da zona de conforto. Toda vez que a gente precisa mudar, toda vez que a gente precisa fazer reforma, isso tira a gente da zona de conforto. No século XVI, houve um movimento que percebeu que a igreja precisava mudar. Homens e mulheres em todo o mundo começaram a perceber que a igreja precisava de mudança. A igreja havia se distanciado das Escrituras. Era preciso voltar à prática das Escrituras. Assim nasceu o movimento da reforma do século XVI. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas e fazemos uma avaliação, pode ser que a gente descubra alguma coisa fora de lugar também. Não é só a sua casa que precisa de reforma. Não é só a igreja, não só falando da igreja edifício, mas também da igreja como corpo de Cristo, como comunidade dos fiéis. A igreja às vezes precisa de reforma quando ela está se desviando da palavra, para voltar para a palavra. Mas não apenas isso, eu e você precisamos sempre analisar as nossas vidas à luz da palavra e reformar. A nossa vida precisa de reforma constante. Só Deus é que não precisa mudar, porque Ele é perfeito já. Ele é a perfeição absoluta. Eu e você, como nós não somos perfeitos, nós sempre precisamos mudar. Nós sempre precisamos reformar. Por isso que o lema da reforma é igreja reformada, sempre reformando. Por quê? Porque a gente não atinge a perfeição nunca. De nada adianta reformar a igreja se as nossas vidas também não passam por uma reforma à luz das Escrituras. Por isso, o tema dessa série é Reformando a Vida. Eu e você precisamos olhar para as nossas vidas e examinar as nossas atitudes, o nosso modo de vida, à luz das Escrituras. Toda vez que a gente percebe um desvio, toda vez que a gente percebe uma atitude que a gente tem, um modo de fazer as coisas que não corresponde às Escrituras, toda vez que a gente percebe um desvio, nós somos chamados a reformar a nossa vida, para que a nossa vida esteja em harmonia com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. 2 domingos atrás nós falamos sobre Natanael. E nós percebemos a importância de reconhecermos as nossas necessidades e de buscarmos a intimidade do Senhor com mais intensidade. Mas veja como é difícil mudar. Você já passou a ter mais intimidade com o Senhor desde aquela mensagem? A sua vida já reformou?
A sua vida já mudou porque você foi conscientizado pela palavra de Deus de que você precisa buscar mais intimidade com o Senhor. Você já está tendo mais intimidade com o Senhor desde aquela mensagem. Nós vimos também com Natanael a importância de dizer aos nossos amigos, como fez Filipe, de dizer aos nossos amigos que nós encontramos Jesus, que nós encontramos todas as respostas em Jesus. E você já está fazendo isso desde aquele dia? Você já compartilhou com alguém que você encontrou Jesus? Se não, isso prova que é difícil mudar. Algumas pessoas não conseguem mudar sozinhas, precisam de ajuda. E talvez alguns com o coração mais duro não vão mudar nunca. Vão passar a vida toda aquém daquilo que Deus quer para você. Agora você decide. Você decide ficar estagnado ou você decide ir além? Ou você decide reformar a sua vida para viver aquilo que Jesus tem planejado para você viver? Hoje eu gostaria de olhar para um outro personagem que está no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos. João, capítulo 3. E a pergunta é: como Nicodemos pode nos ajudar a identificar a reforma que precisamos fazer em nossa vida? Como Nicodemos pode nos ajudar? E aqui nesse texto, nessa passagem, eu queria destacar 3 lições que aprendemos com Nicodemos. E a primeira lição é que Nicodemos tinha uma preocupação. Você está preocupado com a sua vida espiritual? Isso realmente preocupa você? Você tem gastado algum tempo pensando na sua própria vida espiritual? Veja comigo os versículos 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Nicodemos era um homem religioso. Ele vem procurar Jesus de noite. E a gente precisa entender que naquele tempo as ruas não tinham iluminação pública. Ninguém saía de noite, era muito raro alguém sair à noite. Tinha que ser uma emergência mesmo. Ninguém ia na casa dos outros à noite. Mas Nicodemos, aquele homem religioso, líder dos judeus, fariseu, um homem importante, um homem de posição, ele vai até a casa de Jesus de noite. Possivelmente com medo do cancelamento por parte dos religiosos do seu tempo. Por quê? Porque os religiosos tinham inveja de Jesus. Eles queriam achar uma forma de incriminar Jesus, de condenar Jesus. Eles queriam achar algum tipo de condenação, colocar Jesus em contradição para acusarem Jesus. Esses religiosos faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio era um tipo de tribunal civil e religioso que julgava as causas do povo. Nicodemos fazia parte desse Sinédrio, porque ele era um dos principais líderes de Israel. Se Nicodemos fosse visto com Jesus, ele ia ter problemas. Então ele vai de noite. Mas Nicodemos devia ter uma inquietação no seu coração. Nicodemos era um homem preocupado com o destino da sua alma. Você está preocupado com o destino da sua alma? Você que me ouve, você está preocupado onde você vai passar a eternidade? Esse é um tema importante para você. O cuidado da sua alma, o cuidado da sua espiritualidade, o cuidado da sua relação com Deus, isso é algo realmente importante ou é algo que vai para o fim da fila de tantas preocupações que você tem na vida? Nicodemos deve ter visto ou ouvido falar dos milagres de Jesus. Porque ele diz, Senhor, olha, ninguém
uma pessoa que não é de Deus não pode fazer esses milagres que o Senhor faz. Então Nicodemos deve ter ouvido, ou talvez visto até, alguns dos milagres de Jesus. Ele deve ter ouvido sobre o ensinamento de Jesus, como Jesus falava do relacionamento com o Pai, como Jesus falava da graça e do perdão. Ele deve ter ouvido os ensinamentos de Jesus. O que levaria um homem da posição de Nicodemos a procurar Jesus? O que será que se passou no coração de Nicodemos que o levou a esse encontro com o Senhor Jesus? Será que ele tem esperança de que Jesus podia tirar suas dúvidas e responder às suas perguntas? Porque, embora ele fosse um mestre de Israel, embora ele fosse um homem de posição importante, é possível que ele tivesse dúvidas ainda. Nicodemos era um homem religioso. Só que tem uma coisa: a religiosidade não mata a sede do coração. Tem gente envolvida em muitas práticas religiosas, mas com o coração vazio e sedento, porque rituais não matam a sede do coração. Nicodemos então inicia um diálogo reconhecendo quem é Jesus. Olha o que ele diz no versículo 2: Rabi. Rabi quer dizer mestre. Nós sabemos que o Senhor é mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece que Jesus é de Deus, que Jesus vem de Deus, que Jesus é um mestre enviado por Deus, pelo que Jesus ensina e pelos milagres que Jesus faz. Poderia até dar a impressão que Nicodemos estava bajulando Jesus. Eu confesso que algumas vezes que eu li esse texto, eu tive a impressão, nossa, o Nicodemos já chega elogiando, eu acho que ele está bajulando Jesus. Pode dar a impressão que ele estava esperando um elogio de Jesus. Ele fala, o Senhor é mestre que Deus enviou, olha, é verdade mesmo, ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz. E ele esperava que Jesus dissesse, parabéns, Nicodemos, é isso aí, você é o cara, Nicodemos. Você está sabendo das coisas. Mas Jesus fala algo surpreendente para nós e muito mais para Nicodemos. E o que Jesus diz parece que deixa Nicodemos mais confuso ainda. No versículo 3 diz assim, Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeiro, você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. O reino está acontecendo, Deus está operando, Deus está presente na vida das pessoas, Deus está salvando pessoas, mas se você não nasceu de novo, você não vê nada. Você entra e sai da igreja e não vê nada. Você entra com o coração vazio e sai com o coração vazio. A vida na igreja passa a se tornar a oportunidade de reclamar das pessoas, de criticar as pessoas, de ver defeito nos outros, de ver defeito no culto. E você não desfruta de Deus, você não vê o reino acontecendo, você não vê a história pela qual Deus está conduzindo o seu povo, porque não nasceu de novo. Mas Nicodemos nos traz uma segunda lição. Nós olhando aqui para esse encontro de Nicodemos com Jesus, nós vemos que Nicodemos estava no caminho errado. Acompanhe comigo aqui a leitura do 3 ao 8. Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Nicodemos estava num caminho errado.
Mas Nicodemos passou a vida adorando a Deus segundo a tradição dos seus antepassados. Ele tinha um grande conhecimento, ele tinha uma moral irrepreensível, afinal ele era fariseu. E fariseu queria dizer homem santo. Os fariseus eram homens irrepreensíveis na sua conduta. Nicodemos fazia tudo certo. Mas ele precisava saber que a salvação não é o resultado do nosso desempenho. A salvação não vem das nossas boas obras. A salvação não é o resultado de fazer caridade. A salvação não é o resultado de ser uma pessoa certinha, embora é bom que você seja honesto, que você fale a verdade, que você não prejudique ninguém, mas a salvação não é o resultado disso. Ninguém é salvo por ser religioso. Ninguém é salvo porque tem cargo na igreja. Ninguém é salvo porque é pastor. Ninguém é salvo porque é uma pessoa certinha. Porque quando você conhece, quando você tem contato com o Evangelho, o contato com o Evangelho já é suficiente para mudar a vida de uma pessoa. Quando ela começa a entender. Mas só o contato com o Evangelho não é a conversão. A conversão é quando você é transformado por completo, por dentro e por fora. Mas a pessoa, ela começa a ouvir o Evangelho, ela para de roubar. Ela para de beber, ela para de fumar, ela para de adulterar, ela para de ser desonesta. Ela para de fazer fofoca, ela para de falar mal da vida dos outros. A vida vai mudando, porque ela vai aprendendo princípios. Mas ninguém é salvo simplesmente por fazer essas coisas. Essas coisas seriam resultado de um encontro com o Senhor. Ninguém é salvo por conhecer as informações corretas sobre Jesus. Nicodemos tinha as informações corretas sobre Jesus. Ele disse: o Senhor é um mestre enviado por Deus. Porque ninguém faz os milagres que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos sabia a verdade sobre Jesus. O que Jesus diz mostra para Nicodemos que tudo o que ele fazia não era suficiente. Ele precisava de algo que não estava ao alcance dele. Nicodemos precisava de algo que ele não era capaz de fazer. Nicodemos precisava nascer de novo. E ninguém consegue nascer por si mesmo. Ninguém consegue nascer pelo seu próprio esforço. O novo nascimento é algo sobrenatural, é um milagre que Deus faz. O novo nascimento é obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz que o novo nascimento não é voltar para a barriga da mãe. Porque se você pudesse voltar para a barriga da sua mãe, seria um velho nascimento de novo. Seria a repetição do velho nascimento. Porque o novo nascimento não é da carne, ele é do Espírito, é nascer do Espírito, é uma obra sobrenatural de Deus. Você não contribuiu em nada para o seu nascimento. Da mesma forma, você não contribui em nada para o seu novo nascimento. O novo nascimento é um presente, é dado pela graça. Você não pode se esforçar para merecer o novo nascimento. Você não pode se esforçar para receber o novo nascimento. É algo que Deus faz dentro da gente. Mas é Deus que faz. É o nascer da água. Quando Jesus usa essa expressão, talvez a gente hoje tenha um pouco de dificuldade de entender, mas naquele contexto todo mundo tinha entendido. Porque a água fazia lembrar João Batista. João Batista batizava com água todos aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Então, nascer da água significa arrepender-se. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Todo mundo sabia, todo mundo entendia isso. A água representa o arrependimento, e o arrependimento é uma mudança na mente e no coração. O arrependimento é quando você não achava que algumas coisas que não tinha problema, você achava que não tinha problema nenhum, você achava que não era pecado, mas a hora que você nasce de novo, à luz da palavra de Deus, você entende que o pecado é pecado. Muda a mente. Muda o entendimento que a gente tem das coisas e muda também o nosso sentimento, muda o nosso coração. Porque o cristão salvo, quando ele peca, ele fica triste. Porque ele sabe que ele não foi salvo para isso.
Ele sabe que ele não foi salvo para o pecado, mas que ele foi salvo para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Por isso, é só o crente que fica triste com o pecado. Aquele que não é crente, não. Ele pecou. Ele vai levando. Ele vai levando. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Quando Jesus diz para Nicodemos, um homem religioso, que ele precisa nascer de novo, Jesus está dizendo que os religiosos estão tão perdidos como os não religiosos. Todos pecaram. Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos são pecadores. Você que está me ouvindo aí, você é um pecador. A pergunta é, você é um pecador condenado? Você é um pecador que ainda não se entregou a Jesus, por isso que a sua vida espiritual é travada? Ou você é um pecador que já foi renovado pelo Espírito? Você é um pecador que nasceu de novo. Você é um pecador que recebeu uma nova natureza. Você é um pecador que já foi salvo, que já tem paz com Deus, e por isso você ama a Deus, você ama a igreja, você ama a palavra, você tem apetite pela palavra, você é atraído pelas coisas espirituais. Ou para você isso é um suplício, é um sofrimento, ler a Bíblia, que coisa chata, que vir ao culto, que coisa chata. Isso é sintoma de uma pessoa que não tem a vida transformada, o coração transformado. Porque Jesus muda a gente primeiro por dentro, para depois mudar por fora. Todos são pecadores, todos estão no mesmo nível. Religiosos e não religiosos estão perdidos. Ambos precisam de uma nova chance, ambos precisam começar do zero, ambos precisam da vida eterna, ambos precisam encontrar Jesus. E nós aprendemos com Nicodemos uma terceira lição. Nicodemos tinha humildade e mente aberta. Olhe comigo o verso 9 em diante. Como pode ser isso? Jesus tinha falado para ele, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele diz que não vai ver o reino. Segundo ele diz que não pode entrar se não nascer de novo. Não tem salvação para quem não nasceu de novo. Depois ele fala que quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. O novo nascimento traz para a gente vida espiritual. E depois ele diz, o vento sopra onde quer, ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Uma pessoa que é nascida do Espírito, quem é de fora não consegue entender. Quem não nasceu de novo não entende uma pessoa que nasceu de novo. O quê? Você está indo na igreja? Como é que pode isso? O quê? Lendo Bíblia? Ficou maluco? Quem nasceu de novo é como o vento. Você não entende a transformação que foi na vida daquela pessoa. O quê? Vai na igreja de novo? Outra vez? Quem não é de Deus não entende as coisas de Deus. Porque aquele que nasceu de Deus é incompreendido, como o vento é incompreendido. E Jesus está falando essas coisas para Nicodemos, e Nicodemos ainda não entende. Ele pergunta, como pode ser isso? Jesus respondeu, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do homem que desceu do céu. Como todo religioso naquele contexto, Nicodemos buscava a segurança da sua salvação na sua bondade, nos seus esforços, na sua religiosidade. Os fariseus davam dízimo até do que não precisava, porque era preciso dar o dízimo de todas as coisas, menos do tempero. Tempero não precisava dar dízimo, eles davam o dízimo do tempero. Eles faziam além. Eles eram especialistas em fazer tudo. E colocavam a sua segurança nisso, em cumprir os rituais. Por isso, em vez de elogiar a performance de Nicodemos, Jesus diz a Nicodemos que ele precisa de salvação. Como é que foi isso? Para um dos homens mais religiosos que existia.
ouvir que ele, com todo o seu esforço, ainda não tinha salvação. Se você acha que a sua bondade, que as suas atitudes, que a sua religiosidade contribuíram para a sua salvação, você está confiando em você mesmo para a sua salvação. Aquele que diz, não, eu sou salvo porque eu vou à igreja, porque eu dou o dízimo, porque eu não faço mal para ninguém, essa pessoa está confiando em si e não em Jesus. Você está querendo ser o seu próprio Salvador, você está querendo fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus. E isso é pecado. O pecado consiste em você procurar a salvação por outro meio que não somente Cristo. Aliás, esse é um dos pilares da teologia reformada, da mensagem da reforma. Uma forma de fazer isso, uma forma de querer alcançar a salvação do seu próprio meio, é transgredindo todas as regras. É cometendo muitos pecados, sem arrependimento, na busca por prazer e felicidade. Essa pessoa não encontra o caminho da salvação. Essa é a primeira maneira de se estar perdido, é quebrando as regras. Mas a segunda maneira de estar perdido é através da religiosidade, quando você tenta ser o seu próprio Salvador, quando você tenta ser bonzinho para que Deus goste de você, e agindo como se Deus devesse algo a você só porque você tem uma vida decente. Eu já ouvi pessoas magoadas com Deus porque acham que Deus lhe deve e que Deus não pagou o que lhe devia. Só porque você não rouba, não adultera, tem uma vida certinha, lê a Bíblia. Mas as pessoas que acham que Deus lhes deve são pessoas com o coração cheio de orgulho e justiça própria. Porque elas acham que elas fazem tanto que Deus tem a obrigação de lhe ser favorável. Você acha que Deus lhe deve uma recompensa pelas suas boas obras e pela sua vida certinha? Você está crendo em você mesmo como seu Salvador e Senhor. Mas Jesus diz, se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino. Não vai ver o reino. E também vai ficar do lado de fora. Você é pecador e precisa da graça. Aliás, eu e você precisamos da graça. Eu e você precisamos nos arrepender e confiar somente nos méritos de Jesus. Somente Jesus foi perfeito. Somente Jesus não pecou. Somente Ele fez tudo certo. E Ele, inocente, morreu no lugar dos pecadores como nós. Mas tem pessoas que não são religiosas, que não têm relacionamento com Deus, mas estão tentando ser boas pessoas. E acham que é isso que importa. Tem pessoas que pensam assim, não, eu não faço mal para ninguém e Deus está vendo. Elas acham que é suficiente ter uma vida correta, uma vida honesta. Embora ter uma vida correta e honesta seja algo desejável. Mas imagine uma mãe viúva, cria o seu filho com muita dificuldade e sacrifício, que muitas vezes deixou de comer para poder pagar a faculdade do seu filho, e ela então sustenta o seu filho na faculdade, e ela sempre o ensina a viver uma vida correta. E ela sempre diz para esse filho, trabalhe honestamente, diga sempre a verdade, cuide dos pobres. E ele então se forma, e ele vai viver uma vida correta, ele vai ser um ótimo profissional, mas ele nunca visita a mãe. E ele diz, não, eu faço tudo certo, é isso que importa. Você acha que ele está certo? De nada adianta esse homem fazer tudo certo, fazer tudo que a mãe lhe ensinou, se ele não mantém relacionamento com a sua mãe, que ajudou ele a ser quem ele é. Ele não deve a ela apenas uma vida correta, ele deve a ela o seu amor e a sua lealdade. E assim nós devemos a Deus o nosso amor e a nossa lealdade. Deus não espera que você apenas viva uma vida correta, Ele quer que você tenha relacionamento com Ele, que você aprenda a palavra dEle, que você se relacione com pessoas que também o servem,
Que você participe de uma comunidade de fé. Não basta só ser uma pessoa honesta. Você precisa se relacionar com Deus. Assim, nós devemos a Deus mais do que uma vida correta. Quando nós entendemos que Ele nos salvou. Se você não se relaciona com Deus, se você não deixa Deus ser Deus na sua vida, você está tentando ser o seu próprio Salvador e Senhor. E essa é uma falsa forma de salvação. Nós somos salvos apenas quando Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Do mesmo jeito que a pessoa que coloca como parte principal da sua vida outra coisa que não é Jesus, essa pessoa não vai ter a salvação. Tem gente que coloca como a parte principal da vida a carreira profissional. E a carreira profissional é o centro da vida daquela pessoa. Outros colocam o cônjuge como o centro da vida. Outros colocam os filhos como o centro da vida. Outros colocam o dinheiro como o centro da vida. E a vida daquela pessoa vai girar em torno disso. E outros colocam a moralidade como o centro da vida. Ou até mesmo a religiosidade como o centro da vida. Todas essas coisas podem falhar. Se você coloca a sua vida profissional como centro, e a sua vida profissional não é bem sucedida, você perde o sentido da vida, e o seu coração vai ficar amargurado, porque a sua vida profissional se tornou um ídolo para você. Se você coloca o seu cônjuge como centro da sua vida, e o seu cônjuge morre, ou vai embora, você perde o sentido de viver, porque o seu cônjuge era um ídolo para você. Se você coloca filhos como centro da sua vida, os filhos te decepcionam, você perde o sentido da vida, porque eles se tornaram ídolos para você. Qualquer coisa que você coloca como centro da sua vida pode te decepcionar, porque é um ídolo, e os ídolos devoram os seus adoradores. Os ídolos destroem os seus adoradores. Se eles falham, ou se você perder essas coisas que são o centro da sua vida perde sentido. Mas quem tem Jesus no centro da vida, quando você falhar em todas essas coisas, quando você falhar em qualquer uma dessas áreas, Jesus vai perdoar você e vai restaurar você, porque Ele é o centro da sua vida. Pessoas que não têm Jesus como centro da vida não estão salvas. Precisam abrir mão dos seus ídolos e colocar Jesus como centro da vida, ainda que os seus ídolos sejam coisas boas. Mas nada pode ser mais importante do que Jesus como centro da nossa vida. Quem tem Jesus no centro da vida pode falhar. E vai falhar, porque nós falhamos. Mas não se preocupe, você pode falhar. Há perdão em Jesus. Você não perde o sentido da vida quando as coisas que você almejou não dão certo. Tem gente que quando uma coisa não dá certo na vida, ela passa o restante da vida amargurada, porque a vida acabou para ela, porque Jesus não é o centro. Ou é Jesus que te sustenta, ou Jesus é o teu Deus, ou os ídolos vão te destruir. Com Jesus você vai continuar tendo sentido para a vida. Ou Jesus lhe dá sentido para a vida, ou se outra coisa, ou outra pessoa lhe dá sentido, você é um idólatra, e os idólatras não herdarão o reino dos céus. O seu Deus é aquele em quem você aposta todas as fichas. O seu Deus é aquele em quem você coloca a sua confiança e que não pode falhar. E nós sabemos que o único que não vai falhar é o Senhor Jesus. Só quem tem Jesus como o mais importante da vida consegue sobreviver às perdas da vida. Por isso nós precisamos analisar a nossa vida. Tem alguma coisa que a gente tem colocado como o mais importante, que você não é capaz de ficar sem, que você não imagina ficar sem? Se você tem um ídolo, a sua vida vai naufragar. Mas se você tem Jesus, você vai andar por sobre as águas, com as perdas,
com as decepções da vida, com as dificuldades que virão. A gente tem decepção na vida, tem coisa que não dá certo, é assim com todo mundo. Se Jesus é o centro da sua vida, você não naufraga quando a vida dá errado. Porque Jesus, Ele é infalível. Ele nos sustenta. Então Nicodemos precisava abrir mão dos seus ídolos, precisava abrir mão da sua religiosidade e confiar somente em Jesus para a sua salvação. Porque confiando em Jesus, ele iria experimentar o novo nascimento. Confiando em Jesus, ele iria ser transformado por completo. Só que Nicodemos está com dificuldade de entender isso. Mas Nicodemos tinha uma virtude. Nicodemos era humilde. Ele não achava que sabia tudo. Ele era humilde. Aliás, Nicodemos sabia muito. Ele era mestre em Israel. Ele era um homem importante. Ele era um homem de posição. Ele era um homem de prestígio. Ele era bem-sucedido. Ele era correto, íntegro, respeitado. Mas, olha que interessante, ele não se julgou dono da verdade. Ele tinha a mente aberta. Ele reconheceu que ainda podia aprender alguma coisa. Ele chama Jesus de mestre. Um homem daquela posição. Chamar a Jesus de rabi, mestre. É humildade. É alguém que está disposto, apesar da sua posição, está disposto a aprender alguma coisa com Jesus. Ele faz perguntas com humildade. Olha o versículo 4. Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Ele está fazendo uma pergunta sincera. Talvez a gente olhe, a gente já sabe, né? A gente já sabe a história toda, a gente fala, ai, Nicodemos, como você foi bobo de perguntar isso? Você, não entende direito as coisas. Mas todas as perguntas são importantes. E Nicodemos pergunta com sinceridade. Olha o versículo 9. Como pode ser isso? Aquele mestre era humilde a ponto de reconhecer que ele ainda podia aprender. Ele está disposto a ouvir e ele está disposto a pensar. Jesus sempre fala as coisas de um jeito que leva a gente a pensar. O que mais hoje tem é gente que não quer pensar. É gente com filtro fechado. Tem gente que nem espera você terminar a frase e ela já discorda. Já conversou com gente assim? Você começa a falar, ela já discorda. Ela não espera você argumentar. Ela não está disposta a ouvir argumentos. Ela não é capaz de dialogar. Quando aparece uma coisa nova, a nossa primeira reação é dizer não. Mas nem tudo que é novo é ruim. Ouça, aprenda, gaste um tempo pensando, analise, julgue. Fala assim, bateria na igreja? Não. Teve um tempo que foi difícil, hein? Quem viveu esse tempo, para colocar bateria na igreja, foi, acho que anos de discussão. Aí fala, parede preta? Não. Discipulado? Não. Tem coisas que a gente não está disposto a ouvir, porque a gente acha que já sabe tudo. Os suíços faziam os melhores relógios mecânicos do mundo. Eram precisos. Aí apareceu um japonês com um projeto de um relógio digital. Os suíços falaram, não, isso é besteira. Desprezaram o cara. Isso não vai dar certo. Em poucos anos, faliram, se não todas, a maioria das fábricas de relógio suíço. Porque eles não foram capazes de ouvir, de pensar, de julgar, de analisar. Tiveram medo das novidades. Tem novidade que, de fato, não procede. Mas nem tudo que é novo é ruim. Analise primeiro, pense, ore, antes de dizer não. Mas Nicodemos, ele não é mente fechada, Nicodemos é mente aberta. Ele pensa, eu quero ouvir. Eu quero tentar entender outros pontos de vista. A minha vida inteira foi de um jeito. Mas Jesus está falando umas coisas diferentes. Jesus está falando umas coisas novas.
Jesus chega e fala assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito, todo mundo já sabia. Eu, porém, vos digo. Novidade, ensino novo. E Nicodemos está disposto a ouvir. Mas tem gente que resiste à mudança. O mesmo corte de cabelo a vida inteira. A roupa da mesma cor a vida inteira. O mesmo tênis, fica velho, compra outro igual porque não gosta de mudar. O mesmo carro a vida inteira. Estragou o sofá, tem que achar um igual porque eu gostei desse. Quem é fechado demais e só diz não, fica para trás, não aprende coisas novas. Mas a mentalidade da igreja reformada é: igreja reformada sempre reformando. Mas não é reformar por reformar, não é fazer qualquer mudança. É refletir a luz da palavra de Deus. Quando Deus está sinalizando que é um novo tempo. Se não, endurece o coração. Quem tem mente fechada, endurece o coração, fica com raiva de todo mundo e vive amargurado quando qualquer coisa muda. Nicodemos sabe muito, mas ele reconhece que não sabe tudo. E Jesus fala as coisas de um jeito enigmático, perceba isso. Você que está lendo o Evangelho de Marcos, percebe como Jesus fala as coisas de um jeito enigmático? Por quê? Ele não fala tão claro assim, porque ele quer que você pense. Ele quer provocar você a pensar. Em vez de Jesus falar para Nicodemos: você precisa de uma transformação espiritual interior. Ele chega: Nicodemos, você precisa nascer de novo. A frase é mais complicada, é mais enigmática, precisa pensar para tentar entender. Jesus diz: você precisa nascer de novo. Nicodemos não entende, mas ele tem a humildade de perguntar: como é que é isso, Senhor? Senhor, como pode ser isso? Eu não estou entendendo. E Jesus explica um pouco mais. Ele fala: o que é nascido da carne é carne. Aquele que nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. E só a natureza humana não vai para o céu. Você precisa nascer do Espírito de Deus, ter um encontro com Deus, ter a sua natureza transformada, o seu coração transformado. Jesus vai explicando um pouco mais. Nicodemos pergunta: como é que pode ser isso? Jesus explica um pouco mais. E ele vai citar uma passagem bem simples para explicar para Nicodemos, versículos 14 e 15. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. O que ele está falando aqui? Nicodemos conhecia bem essa história. O povo de Israel começou a murmurar da situação. Reclamavam da água, reclamavam do deserto, reclamavam da comida. Deus ficou irado com o seu povo, mandou cobras para o meio do arraial. A murmuração é a insatisfação com Deus. Murmuração é reclamação constante, insatisfação constante. Aquela pessoa com o coração azedo, reclama de tudo, nada está bom, o tempo todo mundo está errado, reclama. Isso é um pecado? Você pensa que não. Você pensa que você está implicando com o seu marido, você pensa que está implicando com a sua esposa, você pensa que está implicando com os seus filhos, você está murmurando contra Deus. Porque o povo reclamava contra Moisés, e Deus ficou irado, porque eles estavam reclamando, e a reclamação, a murmuração é um pecado contra a santidade de Deus. Porque é Deus que nos coloca na situação em que nós estamos. E muitas vezes a situação em que nós estamos nos contraria, para nos ajudar a crescer, para nos tornar humildes, para nos tornar dependentes de Deus. Deus chama a murmuração de rebelião. O tempo todo, quando o povo murmura, ele diz: esse povo se rebelou contra mim. Então Deus envia cobras ao acampamento. E aquelas cobras começam a picar as pessoas. E as pessoas começam a morrer de picada de cobra. E muitos começam a morrer.
Então Moisés vai interceder pelo povo, e então Deus dá uma instrução para Moisés. Faça uma cobra de bronze, coloque essa cobra de bronze no topo de uma estaca, e toda vez que alguém for picado de cobra, você manda ir lá na frente da cobra, olha para a cobra, e você vai ser curado. Não era para ajoelhar na frente da cobra, não era para fazer oração para a cobra, não era para fazer pedidos para a cobra, era para olhar. Por quê? Porque Deus ali estava fazendo uma profecia. E a profecia ela está relacionada aqui no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Voltando no 14. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Jesus foi levantado na cruz, assim como aquela cobra foi levantada numa estaca no deserto. E todo mundo que era mordido por aquela cobra, pelas cobras, quando olhava para aquela cobra de bronze, era curado do veneno e ficava livre da morte. O veneno representa o pecado. E quem olha para Jesus com fé, quem olha para Jesus na cruz e entende que Ele estava morrendo por mim e por você, é curado do veneno do pecado. Nicodemos, você precisa nascer de novo, mas isso é uma coisa que você não consegue. Então, olhe para Jesus e renda-se. Confie em Jesus para que Ele possa fazer isso em você. Para que Jesus possa fazer isso em você, Nicodemos. Olhe para Jesus. Nós devemos olhar para Jesus. Eu queria encerrar essa meditação com alguns desafios para você refletir, com algumas coisas para você pensar e levar para o seu travesseiro. Primeiro, se você tem dúvidas e questionamentos, confie em Jesus. Não existe uma pessoa que não tem uma dúvida, mas as respostas estão em Jesus. Você vai encontrar a resposta na palavra de Deus, confie nele. Mas Jesus não satisfaz curiosos, porque tem gente que quer saber só por curiosidade. Jesus satisfaz apenas aqueles que o amam e querem caminhar com Ele. Jesus não vai satisfazer a sua curiosidade. Ele quer pessoas que queiram saber, porque querem agradar a Ele. Segundo desafio. Você está tentando fazer tudo certo? Você não vai conseguir sem um relacionamento com Jesus. Somente Jesus pode lhe dar forças e poder para viver uma vida que o agrada. A sua vida espiritual não está em ordem. Você precisa buscar o Senhor. Sozinho você não vai conseguir. Tem gente que pensa assim, deixa eu colocar minha vida em ordem, aí eu vou. Não vai nunca. Vem para Jesus primeiro. Ele vai colocar a sua vida em ordem. Terceira reflexão. Você está tentando conquistar merecimentos através das coisas boas que você faz? Desista e comece a olhar para o que Jesus fez na cruz, morrendo em seu lugar. Reconheça que você é um pecador e que Deus não lhe deve nada. Confie somente nos merecimentos de Jesus. Quarto desafio. Comigo aqui, irmãos. Não se distraiam. Você é uma pessoa de mente fechada, que só diz não sem refletir, sem ouvir, sem tentar entender as coisas novas. Lembre
que o movimento de Jesus foi uma coisa totalmente nova e diferente da religiosidade dos judeus daquele tempo, mas muitos disseram não. A reforma do século XVI trouxe uma nova forma de culto para a igreja, mas muitos disseram não. Deus gosta de coisas novas, Deus faz coisas novas. Peça a Deus que faça você uma pessoa humilde e lhe dê uma mente aberta, capaz de ouvir a voz dEle. E em quinto e último lugar, para você refletir, tem coisas na vida que precisam de uma reforma, porque não estão caminhando de acordo com a vontade de Deus. Tem alguma coisa assim na sua vida? Você tem vivido uma vida certinha, mas não está desenvolvendo comunhão com o Senhor? Você não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para frequentar os cultos? Decida começar hoje a dar passos na direção de mudança. Para que domingo que vem você possa dizer, eu já mudei. Já mudei um pouquinho, mas mudei. Não estou ouvindo a palavra de Deus com um ouvido e saindo pelo outro. Estou retendo a palavra. Estou anotando aquilo que Deus quer que eu mude. Estou tomando decisão séria na minha vida. Que o Senhor ajude você e ajude a mim, para que a gente consiga reformar a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer, porque a palavra do Senhor é viva e ela é completa, ela fala de tudo e ela nos orienta. Por favor, Deus, que a gente possa pegar aquelas coisas que o Senhor falou no nosso coração hoje, que possamos anotá-las e orar sobre elas, até que aconteçam mudanças na nossa vida. Nos ajuda a reformar a nossa vida para melhor, para que possamos honrar o Senhor com a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.